Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, disciplina Língua Portuguesa, professor Elton David, turma 6º ano. Discurso direto e indireto. Tipos de discurso. Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre são tipos de discursos utilizados no gênero narrativo para introduzir as falas e os pensamentos dos personagens. Seu uso varia de acordo com a intenção do narrador. Discurso direto. No discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade. Assim, o narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que é dito. Pode ser também utilizado por questões de humildade, para não falar algo que foi dito por um estudioso, por exemplo, como se fosse sua própria autoria. Estão aí os porquês da utilização do discurso direto: transmitir fielmente, com autenticidade, espontaneamente o que o outro disse, exatamente como disse. Outro objetivo do discurso direto é fazer uma citação direta, ou seja, trazer no seu texto as palavras do outro exatamente como foram escritas, que parte ao discurso do outro, separando do seu próprio discurso. Eis as características do discurso direto. A primeira, utilização dos verbos da categoria dicende, ou seja, aqueles que têm relação com o verbo dizer. São chamados de verbos de elocução, a saber, falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, dentre outros. A segunda característica é a utilização dos sinais de pontuação: travessão, exclamação, interrogação, dois pontos ou aspas. E a terceira característica é a inserção do discurso no meio do texto, não necessariamente numa linha isolada. Exemplos de discurso direto. 1. Os formados repetiam: prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Exemplo 2. O réu afirmou: sou inocente. Exemplo 3. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Alô, quem fala? Bom dia, com quem quer falar? Respondeu com um tom de simpatia. Em todos esses exemplos, vemos claramente a utilização do ponto, demarcando o que é o discurso do outro, que não o narrador. Então temos a utilização dos dois pontos para abrir a fala do outro, a utilização da aspas para dizer onde começa e onde termina esse discurso, e a utilização do travessão, também para demarcar que é uma outra pessoa que fala. Discurso indireto. No discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem, preferindo suas palavras. Aqui não encontramos as próprias palavras da personagem. No discurso indireto, o narrador não tem a obrigação de ser fiel ao discurso do outro, podendo modificar suas palavras. Características do discurso indireto. A primeira, o discurso é narrado em terceira pessoa. Algumas vezes são utilizados os verbos de elocução, por exemplo, falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar. Contudo, não há utilização do travessão, pois geralmente as orações são subordinadas, ou seja, depende de outras orações, o que pode ser marcado através da conjunção que, verbo mais que. Nesse tipo de discurso, a narração acontece em terceira pessoa, ou seja, ele ou ela, eles ou elas. Exemplos de discurso indireto. Exemplo 1. Os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Exemplo 2. O réu afirmou que era inocente. Exemplo 3. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com um tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Transposição do discurso direto para o indireto. No discurso direto temos: preciso sair por alguns instantes, enunciado na primeira pessoa.
Para o discurso indireto teríamos: disse que precisava sair por alguns instantes, enunciado na terceira pessoa. No discurso direto temos: sou a pessoa com quem falou há pouco, enunciado no presente. No indireto teríamos: disse que era a pessoa com quem tinha falado há pouco, enunciado no imperfeito. No discurso direto também teríamos: não li o jornal hoje, enunciado no pretérito perfeito. No indireto teríamos: disse que não tinha lido o jornal, enunciado no pretérito mais que perfeito. No discurso direto: o que fará relativamente sobre aquele assunto, enunciado no futuro do presente. No indireto: perguntou-me o que faria relativamente sobre aquele assunto, enunciado no futuro do pretérito. No discurso direto: não me ligues mais, enunciado no modo imperativo. No indireto: pediu que não lhe ligasse mais, enunciado no modo subjuntivo. Discurso direto: isto não é nada agradável, pronome demonstrativo em primeira pessoa. Discurso indireto: disse que aquilo não era nada agradável, pronome demonstrativo em terceira pessoa. E por fim, o discurso direto: vivemos muito bem aqui, advérbio de lugar, aqui. E no discurso indireto: disse que viviam muito bem lá, advérbio de lugar, lá. Atividade. Questão 1. Ela insistiu: me dá esse papel aí. Na transposição da fala do personagem para o discurso indireto, a alternativa correta é: A. Ela insistiu que desse aquele papel aí. B. Ela insistiu em que me desse aquele papel ali. C. Ela insistiu em que me desse aquele papel aí. D. Ela insistiu porque ele desse este papel aí. Ou E. Ela insistiu em que ele desse aquele papel ali. Questão 2. Muito, disse quando alguém lhe perguntou se gostara de um certo quadro. Se a pergunta a que se refere o trecho fosse apresentada em discurso direto, a forma verbal correspondente a gostara seria: A. Gostasse. B. Gostava. C. Gostou. D. Gostará. Ou E. Gostaria. Questão 3. Assinale a alternativa em que ocorra discurso indireto. Letra A. Perguntou o que fazer com tanto livro velho. B. Já era tarde. O ruído dos grilos não era suficiente para abafar os passos de Delfino. Estaria ele armado? Certamente estaria. Era necessário ter cautela. C. Quem seria capaz de cometer uma imprudência daquelas? D. A tinta da roupa tinha já desbotado quando o produtor decidiu colocá-la na secadora. Ou era então dia 1º? Não podia crer nisso. Tá aí a referência do material estudado. Muito obrigado por hoje e até a próxima aula.